paz do Senhor Jesus, espero encontrá-lo bem e hoje nós vamos visitar mais uma família da Bíblia, é a família de Moisés. A família de Moisés, a gente começa lá com os pais dele, Joquebede e Anrão, que foram grandemente instruídos por Deus. Todo mundo aqui acredito que conhece a história de Moisés. O faraó, ele percebeu que o povo hebreu estava crescendo muito, o povo que vinha sido trazido, ali para aquela terra por José, eles se multiplicaram em muitos, e temeroso por aquele povo desmontar ali a dinastia egípcia, o faraó começou a oprimir aquelas pessoas, todo aquele povo, e colocou eles sob jugo, fazendo deles um povo escravo. Para isso, para alcançar os seus fins e os seus propósitos, ele manda matar todos os meninos que tinham nascido, e Joquebede e Anrão escondem Moisés, para que ele não fosse morto. Então o título dessa mensagem de hoje é Propostas versus propósitos. Se a gente for pensar na cabeça de Joquebede, poderíamos cogitar a possibilidade de falar: isso é um plano de Deus para o meu filho, que ele morra e não que ele viva. Mas não, ela, como matriarca ali daquela família, ela se colocou adiante para proteger a vida do filho dela. Então isso daí é realmente somente uma síntese aí, bem resumida mesmo, da prévia da vida de Moisés. Moisés, ele cresceu dentro do Palácio Real, sendo criado como filho adotivo, da filha de Faraó, e ali ele teve grandes oportunidade de aprender, oportunidade de conviver ali com conhecimentos que talvez ele não tivesse conseguido se estivesse no meio do povo hebreu. E ele cresceu, tendo prazeres à sua volta, tendo status, tendo ali, acredito eu, que muitas propostas para a vida dele. E um belo dia, Moisés viu um hebreu sendo agredido, assolado, e ele toma partido disso. Infelizmente, ele mata um egípcio. Eu acredito, estudando a palavra, estudando alguns livros, que não era propósito de Moisés ter matado aquela pessoa. Ele só queria realmente apartar ali aquela violência. Mas esse egípcio veio a falecer, Moisés teve que fugir, partiu para a terra de Midian, e ali a gente encontra uma característica muito bela em Moisés. A característica de renúncia. Ele renunciou tudo aquilo que ele tinha como prazer para algo maior, que ele ainda não sabia o que era. Mas ele renunciou em defesa do próximo, Então ele fez uma renúncia de prazeres, uma renúncia de estar no bem bom, diríamos assim, por causa do seu próximo. E aí a gente vê alguns acontecimentos quando ele defende, a partir daquele momento que ele defendeu aquele hebreu. O primeiro foi que, pela sensibilidade dele de ter visto o sofrimento alheio, ele passou por um momento de se desfazer de todas aquelas vestes que ele tinha, fossem elas físicas, emocionais ou espirituais. Ele deixou de ser príncipe para ser pastor, porque quando ele chegou em Midian, ele foi mais uma vez fazer justiça com as filhas de Jetro, que passou a ser seu sogro. As filhas de Jetro estavam ali num poço pegando água, e elas foram importunadas por outros homens. Moisés foi defendê-las, e aí elas, em retribuição, levaram para a casa do pai, que é Jetro, e Moisés acabou desposando Zípora.
e se tornou sogro de Jetro. Então ali ele ficou por 40 anos. Ele já tinha 40 anos quando ele partiu, e ele ficou ali por 40 anos sendo pastor. Para os egípcios, ser pastor era uma profissão desprezada, enojada. Imagina, Moisés ficou ali 40 anos sem visão, sem revelação, sem altares, sem voz profética, sem culto, sem glamour, sem manjares, sem nada, apenas no silêncio. E nossa maior pergunta, gente, no silêncio é se o Senhor está conosco. Quando Deus ele silencia, a gente pergunta: o Senhor está me ouvindo? O Senhor está me ouvindo? O Senhor ainda se interessa por mim? Talvez tenha sido essa as suas perguntas ultimamente. O Senhor ainda me ouve? Porque o Senhor está tão quietinho. E assim foi Moisés por 40 anos. Só que Moisés, ele soube esperar. E ali ele teve a oportunidade de aprender com os propósitos de Deus. Ele soube usufruir das oportunidades que ele teve enquanto príncipe e estava sabendo usufruir das oportunidades enquanto pastor. Isso nos leva a refletir em quantas oportunidades passa pela nossa vida e a gente deixa passar. De conhecer uma pessoa que possa nos ensinar, de ouvir mais e falar menos, de se predispor a ajudar alguém. E aí, quando tudo isso acontece, o silêncio ele é rompido. Quando Moisés tinha 80 anos, naquele imenso vazio, eu acredito que ele já estava cheio de Deus. Cheio, completo de Deus. E aí Deus começa a agir na vida de Moisés de forma poderosa. É ali que Moisés tem um encontro com Deus, naquela sarça ardente. E ele começa um novo propósito. Através de uma nova proposta do Senhor. Ser o libertador do povo hebreu. E aí Moisés ele parte de volta para o Egito. E no capítulo 4 de Êxodo, depois você confere lá, no capítulo 4 de Êxodo, ele nos conta que nesse caminho de volta para o Egito, Deus se levantou contra Moisés para matá-lo. Porque ele havia negligenciado uma ordem básica da aliança com Deus, que acontecia naquela época, que era a circuncisão das crianças. Imagina você a situação de Moisés. Zípora ficou muito enfurecida, tanto que ela jogou o prepúcio aos pés de Moisés e retornou para a casa do pai. Moisés, a gente sabe pela história que Moisés ele mandou Zípora de volta para a casa do pai. Eu também posso imaginar que a relação conjugal deles ficou muito abalada. Ficou abalada por uma negligência de Moisés. E aí a gente pode fazer um link, vir costurando aí os nossos outros aprendizados, das nossas outras histórias, das nossas outras casas que já visitamos, com o negligenciar das ordens de Deus para a nossa vida e para a vida das nossas famílias, para a vida dos nossos filhos. Aí, em Êxodo 18, depois de ter atravessado o Mar Vermelho, depois de ter passado um tempo que Moisés já tinha partido, Jetro leva de volta Zípora com os filhos até Moisés. E para você ver o tanto de consequências que tinha ali, de Moisés ter subestimado os compromissos paternos, ele disse para Jetro que ele era um homem muito ocupado, Ele tinha muitos afazeres. Ele mostra que, claro, Deus estava acima de tudo, mas que ele tinha muitas coisas a fazer. E aí, Moisés nos mostra mais uma qualidade de ouvir aquele que tem mais experiência,
Jetro dá um bom conselho ao seu genro Moisés e diz a ele que dividisse as atividades, que distribuísse a carga. Você tem distribuído a sua carga com alguém? Ou você tem retido tudo para você? Muitas pessoas são centralizadoras, não gostam de delegar, mas é necessário isso, para que a gente consiga tanto carregar o fardo dos nossos irmãos, como os nossos irmãos os nossos. Foi isso que Moisés fez. E ali naquele momento, ele pôde ensinar aos filhos a unicidade e exclusividade que Deus deve ter dentro do nosso lar. E a gente vê lá em Deuteronômio 6, que diz assim, no versículo 7. Tu as inculcarás aos teus filhos. Inculcarás o quê? Os ensinamentos do Senhor. A ideia de ensinar as crianças pela repetição é um tema que percorre o livro todo. Se a gente for ver hoje, tem muitos livros didáticos que falam sobre isso. Repetição, repetição, repetição. Muitos chamam isso de técnica do martelo. Essa técnica é usada até em área comercial, área de vendas, de ficar ali martelando o produto, martelando, até entrar na cabeça da pessoa. Com a criança também é assim. É repetição. Então, todos os dias da nossa vida, todas as horas, seja no andar, seja no caminhar, seja no pensar, debaixo de chuveiro, nós temos que inculcar a palavra de Deus na nossa vida. E aí a gente percebe que Moisés, ele é um homem de feitos extraordinários. Ali na sua, toda a sua jornada para tirar o povo do Egito, ele enfrenta cada praga que foi derramada ali naquele local, apresentando lá na frente Cristo já como nosso Salvador, como onipotente, onisciente, onipresente, através de Deus. Só que a gente tem que considerar também que Moisés teve alguns descontroles emocionais. A gente sempre analisa os sucessos de Moisés nas pregações aí, nas palavras que a gente lê, que ele era perfeito, que ele era calmo, que ele era manso, que ele não se aborrecia, né? Tanto que ele tinha o título de manso. Mas ele não se isentou em perder a linha algumas vezes. Eu também perco a linha, você também perde a linha. O que a gente não pode perder é o respeito. Você pode falar o que você quiser, de forma respeitosa. E aí aconteceram alguns contratempos, né? Onde Moisés veio a maltratar o povo e por conta disso a mão de Deus pesou sobre a vida dele. O momento de ira de Moisés foi assim, ele ter percorrido todo o caminho, né? Corrido toda a corrida e não pegou o troféu, Foi quando lá já, né, já bem no avançar da história, Moisés, Deus falou para Moisés, né, que ele possuiria a terra prometida. O povo encurralou Moisés, né, junto com Arão para pedir água, porque o povo já estava sedento, não aguentava mais. E Moisés nesse momento ficou muito furioso. E ele voltou para a tenda e ele foi orientado por Deus a falar com uma rocha, né? Mas Moisés, ele ignorou a ordem de Deus. E aí ele fez um discurso terrível, né? Para o povo, trocou a mensagem e maltratou o povo. Se irou. E em vez dele falar com a rocha, ele feriu a rocha. E dessa vez Deus não deixou passar. E por isso ele ficou fora da terra prometida. O que é hoje essa aplicação para a gente ficar fora da terra prometida? Perder nossa salvação. Por tão pouco.
é bom a gente refletir. O que faz eu perder minha salvação? O que faz eu perder uma bênção? Então, que a gente possa refletir e consertar os nossos descontroles emocionais. E saber que toda a capacidade nossa vem do Senhor. Veja que Deus esperou 80 anos, 80, para levar Moisés para essa jornada. Às vezes a gente fica pedindo para Deus, eu quero. Mas o quanto você se prepara para estar na frente de algo tão grandioso? Para ter estratégias. Deus, Ele não dá algo tão poderoso na mão de um despreparado. Deus, Ele não dá um carro na mão de um desabilitado. Quem faz isso é o homem, Deus não faz. E aí a gente pode concluir que Moisés é uma combinação perfeita dos feitos de Deus. Deus, Ele liberou tantos poderes através de tudo que Moisés vivenciou ali no Egito, na volta dele, né, depois que ele tinha 40 anos. E ele operou miraculosamente através de um simples instrumento humano que era Moisés. E isso ainda acontece. Moisés, ele se tornou um instrumento a ser seguido, tanto pelo que fazer, como que pelo não fazer. Isso foi tão real que depois Deus disse a Josué, como fui com Moisés, também serei contigo. Então fica aí para a sua vida, propósitos e propostas. Propostas nós recebemos e propósitos, quais são? E a preparação no meio disso tudo, onde está? Essa família nos ensina que Deus continua sendo um Deus miraculoso. Essa família de Moisés nos ensina a não sermos negligentes e omissos em relação aos nossos filhos. Essa família nos ensina a sermos mansos. Essa família nos ensina a contar até 10. Respirar e expirar. E agora eu te peço que ore comigo. Amado e bondoso Deus, Pai, a vida de Moisés, Senhor, é um exemplo a ser seguido para nós. A vida de Moisés, Senhor, é uma preciosidade que temos na mão, Senhor, para não andarmos errantes aqui nessa terra, Senhor. Mas ao contrário, Senhor, que nós possamos ter os predicados, os atributos, Senhor, que Tu colocaste na vida de Moisés como um homem manso, como um homem, Senhor, que seguiu os Seus propósitos. Mas que também, Senhor, nós possamos observar o Seu lado negativo, Senhor, e consertar os nossos. Não sendo negligente com os nossos filhos, Pai, com os nossos esposos ou as nossas esposas, que a gente possa, Senhor, ter tempo familiar de qualidade e também de quantidade, meu Deus. Pai amado, que essa história, Senhor, que é tão contada há tanto tempo, de um menino que foi deixado num cesto selado, Senhor, para não afundar, não submergir nas águas do Nilo, que foi resgatado, Senhor, por uma princesa, que ela possa permear as nossas vidas e que dessa forma, Senhor, nós possamos nos lembrar que Jesus, Pai, é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, e Ele nos espera, Senhor, Ele nos espera. Assim como aquele povo esperava, Deus, um libertador, um redentor. Nós aguardamos a Cristo para voltar, Senhor, e nos levar para a nossa morada eterna. E é pelo nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos por visitarmos essa família. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima casa.
Um abraço.